Ok, Rita, cá estamos outra vez. O sinal hoje está super estável, não sei porquê. Estou com um pouco de azar. Queres desligar a vossa imagem para termos maior largura de banda? Ok, vou desligar. Ok. Pronto. Tá. Que é a sua torre de perfuração. Dizia há pouco tem cerca de 73 metros em relação à linha d'água, o que equivale a um edifício de 10 andares. Portanto, é de facto enorme. E é graças a esta estrutura que os cientistas têm acesso ao fundo do mar, que neste local onde nós estamos neste momento se encontra a cerca de 1000 metros de profundidade. E o objetivo de perfuração neste local é chegar aos 350 metros abaixo do fundo do mar. Neste momento eles estão, o último testemunho de sedimentos que veio lá de baixo foi recuperado a cerca de 200 metros abaixo do fundo do mar. Portanto, a cerca de 1200 metros abaixo do navio. O grande objetivo desta expedição, dada a localização em que nos encontramos, é estudar a história climática dos últimos milhões de anos. A história climática é esta que está diretamente relacionada com a água que vem do mar Mediterrâneo. Essa água é muito mais salgada e mais densa do que a água do Oceano Atlântico. Escoa pelo fundo nesta zona, ao longo de 10 metros, e depois o que os técnicos fazem, basicamente, é seccionar, dividir, medem com uma régua como esta que aqui está, precisamente com esta régua que aqui está, que tem 1,5 metro de comprimento, fazem a medição do tubo e depois marcam, usam marcadores normalíssimos, fazem a marcação das várias secções com 1,5 metro e utilizam esta estrutura que aqui está. Usam esta estrutura que aqui está, que tem uma lâmina aqui nesta ponta, muito afiada, com esta braçadeira, e depois giram o tubo em volta do tubo de PVC e cortam o tubo em secções de 1,5 metro. Para que o sedimento não se perca, o que eles fazem a seguir é colocar uns tampões. Uns tampões azuis no topo, na parte superior do testemunho, e tampas incolores na base. E assim eles conseguem sempre reconstruir a sequência correta porque eles fazem cortes de do metro e meio. testemunho. Depois utilizam a cetona para dilatar o plástico e permitir que as tampas não fujam do sítio. Ok? E basicamente é aquilo que é feito aqui. Por vezes os sedimentos trazem algum gás e estão a expandir-se, e então o que eles usam é também um Black & Decker e fazem aqui uma perfuração, um pequeno furo, para permitir que o gás escape e os sedimentos não continuem a expandir, que é para não haver nenhuma explosão de sedimentos aqui na passadeira, aqui na catwalk. Ok? Um último vislumbre antes de entrarmos no laboratório aqui do mar. Como vem, está calmíssimo, temos tido uma sorte especial, isto nem parece que estamos em janeiro, estamos praticamente no inverno e o tempo tem estado fantástico, o que tem estado aqui as operações de perfuração. Ok. Entretanto, vamos entrar aqui na zona que eles chamam zona de entrada dos coros. Temos que abrir aqui a porta, tal e qual como se fosse a porta de um submarino, aqui com a manivela. Vamos entrar e agora aqui o ruído vai ser menor. E vai ser mais fácil vocês ouvirem, e eu a vocês em particular. Só que um bocado está um pouco de vento hoje. Ok, já está fechada. Vou tirar aqui o capacete e os óculos de proteção, porque isto temos que estar sempre protegidos. E... Isto também está no cara, foi gravado aí no computador. Ok, continuam a ouvir bem? O Skype, acho que não. Outra vez o Skype. Sim, muito bem, continua. Sim. Ok. Portanto, quando aquelas secções vêm do lado de fora, esta é a zona de entrada do corpo, vocês têm aqui core entry. Nesta maquineta que aqui está, são produzidas, são imprimidas umas etiquetas autocolantes, e é tudo introduzido aqui nesta base de dados, todas as secções que foram recuperadas, o número, com as várias profundidades. Há aqui uma tabela, inclusivamente ao lado, onde vocês podem ver o furo que foi realizado. Neste caso estamos a fazer o segundo furo neste local. Depois o tipo de tecnologia que é utilizada, a perfuração, tipo de core, a hora que foi recolhida, a profundidade e por aí fora. Tudo isso é registado aqui. E entretanto, as secções que vêm de lá de fora são colocadas aqui nestas estruturas, que
que aqui estão à vossa frente. A da esquerda só tem cores lá em baixo, a outra tem uma série deles aqui, e cada uma destas secções tem já os tais 1,5 metros de comprimento. Ok? Aliás, podem ver aqui um cientista que está a querer fugir da câmara, o André, a mostrar aqui uma secção de 1,5 metro. Ok? E se repararem aqui na tampa azul, que indica o topo, tem aqui o número do core, o tipo de broca que foi utilizada. Neste caso eles estão a utilizar uma tecnologia que é tecnologia por pistão, por ação da gravidade. Eles lançam um tubo com cerca de 10 metros de comprimento que acaba por penetrar nos sedimentos que ainda não estão consolidados e recuperam o core. E depois tem o número da secção, neste caso é a secção número 2. E se repararem, aqui na extremidade, deixem-me lá aqui encontrar a ponta certa, aqui nesta. Portanto, aqui nesta extremidade vocês veem então o quê? Conseguem ver bem a etiqueta? Sim. Sim. Sim? Sim? Ok, vão dando feedback, senão eu não sei se vocês me ouvem ou não. Rita, fica lá perto do micro. Portanto, aqui temos o quê? O 339, que é o número da expedição. Esta expedição tem o nome de Mediterranean Outflow, portanto o objetivo é estudar a água proveniente do mar Mediterrâneo e perceber de que forma é que essa água influenciou as oscilações climáticas aqui no Atlântico Norte. O 1390 é o número do furo, o P é o furo, a designação do furo, portanto, várias vezes em cada sítio, em cada local de perfuração, que tem o código numérico, o 1390, depois podem ser feitos vários furos. O primeiro furo é o furo A, o segundo furo B, C, D, E, por aí fora. Normalmente fazem-se vários furos de maneira a conseguir-se ter uma sequência completa do ponto de vista estratigráfico. Rita, depois tem aqui então o número do core, é o core de zona. quando puderes, diz a ele que nós estamos a ouvir muito bem. E para não estarmos sempre a interromper, quando nos virmos mal é que a gente interrompe para repetir, não é? Senão gastar sempre... Um sistema de carotagem por pistão. E depois aqui a secção e o W. O W quer dizer que é a secção, é a metade do trabalho. Porquê? Porque depois todos estes tubos vão ser divididos longitudinalmente, portanto vão ser cortados em duas metades. Uma metade vai ser diretamente mostrada pelos cientistas ali em baixo, já vos vou mostrar o que é que eles fazem. A outra metade tem um A, portanto a informação é toda igual à anterior, que vos mostrei, mas aqui em vez do W tem o A. O A quer dizer que é arquivo. Esta outra metade do testemunho vai ser apenas estudada visualmente, não vão ser recolhidas amostras. E quer uma, quer outra, portanto ambas as metades depois vão ser guardadas numas caixas que eu já vos vou mostrar ali mais à frente e vão ser armazenadas num refrigerador, portanto numa câmara frigorífica que se encontra na parte inferior do navio. Portanto, as secções ficam aqui, nestas estruturas, durante cerca de 2-3 horas, de maneira a atingir a temperatura do navio, portanto a estabilizarem a sua temperatura, porque vieram do fundo do mar onde estão temperaturas muito baixas. Chegam aqui, passam aqui 2-3 horas, estabilizam, atingem a temperatura ambiente e depois são analisadas aqui pelos cientistas. Aqui voltamos a ter o André a apresentar-vos, no fundo, o que é que está a fazer neste momento. Portanto, vocês têm aqui os tubos que vão circulando ao longo destas estruturas e permitem estes aparelhões que aqui estão, são muito complicados, mas permitem basicamente determinar as propriedades físicas dos materiais, densidade, a suscetibilidade magnética, a porosidade e por aí fora. Portanto, retiram logo daqui uma série de informação que é armazenada numa base de dados que é gerida através de um computador que está ali em baixo. Ele neste momento está a utilizar um sistema de laser que permite fazer a leitura da secção através do código de barras que vocês encontram já nas novas embalagens no supermercado. E toda esta informação é armazenada nas bases de dados e analisada posteriormente pelos cientistas. Portanto, esta é a primeira zona, é a primeira etapa do chamado fluxo dos tarolos, ou dos testemunhos de sedimentos. Ou então, se quiserem utilizar a palavra em inglês, os cores, ok? Cores porque fazem, lembram-se de vos falar há pouco do tubo de aço? O tubo de PVC está localizado no interior do tubo de aço, portanto, daí ser designado por core, por núcleo. Portanto, é o interior do tubo de aço onde ficam armazenados nestes tubos de PVC os sedimentos que vêm do fundo do mar. Aqui temos uma técnica, a Iulia, de naturalidade russa. Este é outro aspecto interessante da expedição. Temos cerca de 20 nacionalidades
representadas a bordo. Portanto, há pessoas de vários países do mundo. Este é o resultado de um esforço internacional de vários países, de vários cientistas. Aqui temos então o que acontece a seguir. A porta está fechada, está muito barulho ali dentro, mas basicamente o que os técnicos estão a fazer é fazer a tal divisão que eu vos falava há pouco. Estão a fazer a divisão das secções longitudinalmente, utilizando para isso um cabo especial que permite fazer a divisão das secções de trabalho e de arquivo de cada um dos cores, ok? Eu já vos vou mostrar então o resultado. Eles neste momento estão ali um bocado atrapalhados a tentar dividir os cores. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar já em relação a esta primeira parte. Rita? Para já ainda não. Continua. Se houver algum problema, alguma questão, eu interrompo. Está bem? Ok. Portanto, entrada dos cores no laboratório, análise das propriedades físicas e depois a tal divisão que eles estão a fazer aqui em duas secções. Depois desta sala, que eles chamam de splitting room, portanto é a sala de divisão dos tarolos em duas metades, as várias secções são trazidas para o laboratório, propriamente dito. E aqui vocês podem observar já o aspecto do fundo do mar. Portanto, o sinal deve estar outra vez aqui. Eu mudei de sítio e o sinal vai levar um bocadinho a estabilizar. Vamos lá ver se a chamada não cai outra vez. Continuam a receber bem, Rita? A imagem parou, ótimo, mas o som continua. Parece que o som continua nestas situações, a imagem é que leva algum tempo a estabilizar. Porque isto tem vários hubs localizados em diferentes sítios e quando eu me desloco de um sítio para o outro, às vezes o sinal fica instável durante um pouco. Vamos lá ver se ele melhora. Ok, já deve... Sim, vai, Dani. Deve melhorar. Ok. Continuando então, o que vocês veem aqui são estes sedimentos de cor esverdeada. Portanto, isto basicamente são vasas marinhas, são lamas, por vezes intercaladas com alguma areia, como é o caso aqui neste sítio. Ok? E estas intercalações de lama, de argila e de areia são então designadas pelos cientistas por contornitos. Contornitos porque foram depositadas pela tal água, tal corrente de contorno, resultante da água mais densa, porque uma que arrancou estes sedimentos das zonas mais próximas da costa e veio depositá-las em zonas relativamente profundas como estas em que nos encontramos agora a cerca de 1000 metros de profundidade. Portanto, este é o aspecto do fundo do mar neste local aqui. Sedimentos assim, muito esverdeados, com alguma areia, alguma argila, sobretudo argila, alguma areia. Estou à espera que o sinal estabilize novamente, mas aqui conseguem ter outra vez uma zona de areia, enquanto que aqui tem uma zona mais argilosa. E entretanto os cientistas o que fazem aqui, nestas bancadas, é a descrição visual. Aqui temos Satoshi, um cientista japonês, a fazer a descrição visual dos testemunhos, já sabe um pouco de português. Can you say it again, Satoshi? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá dar aí um bom dia aqui ao pessoal. Bom dia. Chegou lá. Ok. Portanto, basicamente o que eles fazem aqui é a descrição visual. Portanto, como estão a ver, ele está a utilizar aqui uns palitos para fazer a divisão entre as várias zonas. Aqui temos só argila, enquanto que nesta zona encontramos um pouco de areia. Ok? Portanto, nesta zona é feita a descrição visual. Se há areia, se há, às vezes aparecem conchas, se há fósseis, se há, sobretudo, argila e por aí fora. E depois são limpos aqui, a superfície dos cores é limpa e é trazida para este lado do laboratório. Aqui temos um aparelho especial que é uma câmara de alta resolução que varre ao longo de 1,5 metro de comprimento, vai varrendo isto com uma luz muito forte e com uma câmara vai retirando imagens com uma elevada resolução e depois os cientistas podem estudar coisas que nós não conseguimos ver a olho nu com essas fotografias, com essas imagens. Aqui temos mais uns quantos cientistas, o Nishida do Japão, olá,
Temos a Cristina Roque, que é portuguesa também, que está aqui de volta dos fragados que são feitos a partir dos sedimentos, tal e qual como vocês fazem os fragados de sangue nas aulas de biologia. Aqui os cientistas fazem fragados a partir de pequenas amostras de sedimento para determinar a sua granulometria, portanto a dimensão dos grãos, para perceber se é uma argila, se é um silto, se é uma areia e por aí fora. E observam isso tudo ao microscópio. Porque também as rochas são observadas ao microscópio, não só as células vivas. Ok? Portanto, temos aqui uma série de gente a trabalhar. Neste lado, este cilindro que aqui está é um enorme magnetómetro. Portanto, vocês, nestas quantidades imensas de sedimentos que temos aqui nos vários tarolos, existem milhões e milhões de grãos, milhões e milhões de partículas, e algumas delas têm propriedades magnéticas, funcionam como pequenos ímãs. E esses pequenos ímãs são estudados através deste aparelho que aqui está. Há uma passadeira que corre o tarolo até o interior do cilindro. São feitas umas dezenas de milhares de medições e tenta-se perceber para onde é que esses ímãs, esses grãos, estavam virados. Como vocês sabem, a Terra tem um campo magnético terrestre, que vai sofrendo inversões ao longo do tempo. E essas inversões permitem aos cientistas descobrir qual é que é a idade dos sedimentos. Ok? Só para vocês terem uma ideia do tipo de dados que eles obtêm, são assim umas curvas muito estranhas, parecem uns eletrocardiogramas, mas basicamente estas curvas permitem determinar a idade dos sedimentos que se depositaram aqui neste local. Outra forma de determinar a idade, aqui temos o Xuan, que é um especialista em paleomagnetismo, é chinês, mas trabalha nos Estados Unidos já há uma série de anos, e é ele que está responsável aqui por este turno, por fazer as análises, as medições do paleomagnetismo. Avançando um pouco mais, aqui para o laboratório de preparação das amostras dos micropaleontólogos. Portanto, as primeiras amostras que são retrazidas do catwalk vêm para este laboratório, que tem uma vista fantástica para o oceano. O pôr do sol aqui a partir desta janela é fantástico. Mas, basicamente, este laboratório permite fazer a preparação das amostras que permitem estudar os microfósseis. Não sei se já ouviram falar em microfósseis. Provavelmente já. Já. Microfósseis são organismos que viveram, são os restos dos micro-organismos que viveram há milhares de anos, ou mesmo milhões de anos atrás, nos oceanos. Os cientistas recolhem pequenas amostras que depois são processadas através de uns peneiros como estes que aqui estão, portanto de uns cribos com uma malha muito fina, utilizam uma pequena porção de sedimento, depois uma mangueira com água a correr na ponta, conseguem lavar os sedimentos, usam um forno depois para secar a amostra que está aqui dentro. Vamos lá ver se eu vos consigo mostrar aqui a amostra. Neste momento não está só preparada para eu ter aqui a próxima amostra, portanto há um funil com um papel de filtro onde vão ser depois filtradas as amostras que são levadas. Depois secam-se essas amostras numa estufa que está aqui em baixo e depois de algumas horas recolhem então essas amostras para uns frasquinhos como estes. Neste caso aqui estão vazios, mas permitem armazenar as amostras que são observadas aqui no laboratório de microscopia. E aqui no laboratório de microscopia vocês têm uma série de gente a trabalhar em vários microscópios muito potentes e que permitem fazer a observação das amostras. Aqui temos a Anche, uma investigadora que trabalha em Portugal. Temos gente aqui de vários países. E o aspecto daquilo que os cientistas observam aqui no laboratório são estas estruturas. No fundo é uma areia muito especial. Em vez de ser formada por restos de rocha, é formada por fragmentos de carapaças de micro-organismos. E a maior parte daquilo que vocês estão a ver aqui são os foraminíferos. E esses foraminíferos são utilizados pelos cientistas para determinar a idade dos sedimentos onde ficaram preservados. Já tinham ouvido falar nos foraminíferos, Rita? Não, eles não.
Esse ainda não. Entretanto, aqui o quadro branco, neste momento tem pouca informação, mas aqui é colocada a informação do furo que estamos a fazer, o site, portanto o local U1390, o furo B, e depois tem aqui o core, portanto a estrutura que foi perfurada, e a idade determinada pela análise dos microfósseis, não só dos foraminíferos, mas também dos cocólitos e de outras, dos pólenes e por aí fora, que são analisados aqui neste laboratório, ok? Portanto, o primeiro core que foi recolhido aqui neste local, do primeiro até ao oitavo, portanto, os primeiros cerca de 80 metros de sedimentos que se depositaram. Rita. Oi, gozaimasu. Eu sou aqui mais um investigador japonês. Lá, vídeo. Ora bem, enquanto esperamos que a imagem retorne, querem colocar alguma questão desde já? Então dá-me um segundo. Ok. Helder, tenho aqui então uma menina a fazer. Olha, fazemos o seguinte, eu desligo e voltamos a ligar. Está bem, ok. Você tem uma pergunta a Para fazer. ver se entretanto conseguimos recuperar a imagem. Desligamos e voltamos a ligar, está bom? Está bem. Ok, então pá. Não. Ó Rita, ele depois tem aqui uma pergunta que não deve estar aí de certeza. Está bem? Já nos vejo novamente, provavelmente já me ouvem. Sim, mas vídeo eu não. A nossa câmera é que está sem funcionar. Vamos lá ver. Provavelmente o computador foi abaixo por causa da câmera. Ok, vamos ter que ficar pelo áudio. Não me digas. Digo. Se não, entre chamar o técnico e tentarmos ver o que é que se passa, a gente passa o tempo e perdemos o resto. De qualquer maneira, aquilo que eu tinha para vos mostrar agora era basicamente ali o laboratório de química. Era um conjunto de aparelhos extremamente complexos que permitia aos cientistas fazer uma série de análises, determinar o teor em carbonatos, a salinidade da água que é recolhida e por aí fora. E agora estou aqui já numa... Eu sou a Maria Beatriz, ando aqui na escola e nós queremos perguntar como é que é constituída a equipa. Eu ouvi um pouco como é que foi constituída a equipa, sim? É isso? Sim. A equipa toda. A equipa toda aí do navio. Como é que ela foi escolhida? É isso? Portanto, dizia eu que temos muita gente a bordo, cada um com as suas funções, técnicos de laboratório, cozinheiros, mecânicos, eletricistas, e depois temos então a equipa de cientistas, que é muito diversa. As pessoas são todas divididas em dois grandes grupos, portanto há gente que trabalha da meia-noite ao meio-dia num turno e outro turno que trabalha do meio-dia à meia-noite. Portanto, neste momento há metade do navio que está a dormir e a outra metade está a trabalhar, e basicamente cada
equipa, cada turno é formada por pessoas que realizam as mesmas funções. Temos uma equipa de sedimentólogos, temos uma equipa de especialistas em paleomagnetismo, especialistas em microfósseis e por aí fora. Portanto, o navio nunca para, trabalha-se aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não sei, ninguém sabe o que é um fim de semana desde há quase 2 meses para cá. Trabalhamos sábados, domingos e por aí fora. Eu estou a trabalhar num horário que me permite interagir com ambas as equipas. Trabalho das 6 da manhã. E gostaríamos de saber quem financia estas expedições. Olha, são os teus pais, os pais dos teus colegas, no fundo são os cidadãos dos vários países que fazem parte do programa. Apesar de nós termos um país muito pequenino, os cidadãos de perfuração Wanda, vais ficar aqui mais tempo? Permitiu descobrir coisas tão corriqueiras para nós nos dias de hoje, como a história da tectónica de placas. Foi pegas um bocadinho nisto, eu já vou um bocadinho desde que se confirmou a teoria da tectónica de placas. Ok. Ok, mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Bom dia, sou o Tomás e tenho mais uma questão a fazer. Quais são os instrumentos e aparelhos mais interessantes para utilizar na expedição? Pois temos imensos aparelhos e equipamentos. Eles não são de 1,5 metro. Vamos lá ver. Basicamente o que acontece é que eles enviam, a primeira etapa da perfuração é fazer um levantamento com uma câmara de televisão que é enviada até ao fundo do mar e permite ver se há algum obstáculo, redes de pesca, alguma estrutura que pudesse complicar ou perturbar as operações de perfuração. Depois dessa primeira operação são enviados centenas de metros de tubo em secções de 30 metros de comprimento, atarrachadas umas nas outras, o tal tubo de aço que forma a coluna de perfuração. E depois, no interior desse tubo de aço, é enviado uma estrutura com cerca de 10 metros de comprimento, no interior da qual está o tubo de PVC, e é essa estrutura que é recuperada, com 10 metros de comprimento, que é recuperada ali no catwalk, na passadeira. Olá, bom dia. Olá, sou Diana, do nono ano, e gostávamos de saber qual é a tarefa mais difícil que desempenham. Ui. A tarefa mais difícil é dormir. Todas as tarefas realizadas em bordo têm as suas dificuldades. Quanto mais não seja, por exemplo, temos que nos adaptar a trabalhar de forma quase contínua tantas horas de seguida, 12 horas de seguida. A maior parte das pessoas não está, o nosso corpo não está fisicamente preparado para isso, para estarmos a trabalhar tanto tempo de seguida. Por isso é que temos várias refeições por dia, fazemos os nossos cookie breaks, portanto temos pequenos intervalos, pequenas interrupções que fazemos várias vezes por dia para recuperar alguma da energia despendida nas várias funções. Há pessoas que passam o dia inteiro em frente ao computador, a processar dados, a introduzir números, a fazer gráficos. Há outros que passam muitas horas a observar amostras de areia ao microscópio. O pessoal que trabalha na plataforma de perfuração também, do ponto de vista físico e até do risco de acidente, é também um trabalho perigoso, e daí que tenhamos que andar sempre com muito cuidado e com as precauções de segurança básicas, como é o caso dos óculos de segurança e do capacete que eu próprio, e dos sapatos de biqueira de aço que tenho que utilizar quando andamos na parte exterior do navio. Ok, obrigada. De nada. Olá, sou a Sara, sou do nono ano e queríamos saber se já aconteceram acidentes ou perigos a bordo, nomeadamente durante as perfurações. Felizmente não, Sara, olá. Felizmente não. O navio, como eu vos dizia, tem uma regra fundamental, eles estão sempre a brincar com isso, que é o safety first. Portanto, em primeiro lugar, a segurança. Ninguém põe em risco a sua própria vida, nem a vida dos outros. Portanto, como viram há pouco, há estruturas muito pesadas aqui, há muito equipamento, ferramentas e gruas, e então tem que ter cuidado com os sítios por onde andamos. Há zonas em que é interdito andarmos com a cabeça à descoberta, onde não podemos andar sem os sapatos de biqueira de aço, não nos vai cair alguma coisa em cima do pé. Portanto, eles têm muito cuidado com as questões de segurança. Para além disso, todas as semanas nós fazemos um exercício, um simulacro de abandono do navio.
Portanto, estamos preparados para uma eventual necessidade de abandonar o navio. Existem também vários botes salva-vida a bordo que permitem acolher toda a gente e fazer o resgate das pessoas que estão a bordo na sua totalidade, e mesmo que o navio, numa situação extrema, tivesse que ser abandonado. Portanto, estamos preparados para essas eventualidades todas. Ok, obrigada. Olá, sou a Regina, sou do 9º ano e gostava de saber se utilizam só perfurações para recolherem as rochas ou usam também submarinos. Muitas vezes o que acontece com o navio durante as expedições que têm a duração de 2 meses, como esta expedição em que eu estou a participar, é apenas utilizada a perfuração, portanto a tecnologia é a perfuração. No entanto, há noutras expedições, nomeadamente em expedições em que são analisadas amostras de rocha dura, portanto de crosta basáltica, por vezes são instalados observatórios permanentes, em que são colocados no interior dos furos equipamentos que ficam a recolher dados durante vários meses ou mesmo anos. E nessas situações, por vezes, eles utilizam também, pois como eu te dizia, há várias equipas que estudam diferentes temas, diferentes assuntos, e cada equipa analisa dados distintos. Por exemplo, na primeira fase que eu vos mostrei ali no laboratório, há especialistas que estudam as propriedades físicas dos materiais, a tal suscetibilidade magnética, se há muitos grãos que funcionam como ímãs ou não, a densidade, a porosidade dos materiais que são recolhidos. Há outros que estudam os microfósseis e aí recolhem as carapaças, fazem a lavagem dos sedimentos que são recolhidos, recolhem as carapaças e estudam-nas através da observação ao microscópio. Os cientistas que estudam paleomagnetismo recolhem pequenos cubos de lama que depois introduzem em pequenos magnetómetros e medem a polaridade do campo magnético da Terra. Os petrólogos, os cientistas que estudam as rochas, fazem lâminas delgadas e observam também ao microscópio petrográfico. Portanto, cada equipa recolhe e analisa os seus próprios dados de acordo com a área de interesse de cada um deles, com a sua especialidade. E estão sempre a receber dados 24 horas por dia? Desde que haja material a chegar ao laboratório, sim. Portanto, o navio, como eu vos dizia há pouco, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muito caro manter um navio destes no mar, então tem que se aproveitar todos os minutos são preciosos, e tirando os períodos de trânsito, portanto, tirando os períodos em que navegamos de um local de perfuração para o outro, estamos permanentemente a receber material oriundo do fundo do mar e a recolher dados e a armazenar dados e a alimentar as tais bases de dados que eu vos falava há pouco. Está bem, obrigada. Olá, João. Queríamos saber quais são os resultados que vocês já obtiveram nesta expedição. Ok. Até o momento tivemos resultados que eram mais ou menos expectáveis, portanto encontramos as tais sequências de areia e de argila alternadas, e essas sequências de areia e de argila, os tais contornitos, resultam de períodos da história da Terra em que a corrente a chamada veia de água mediterrânica, a água que vem do Mediterrâneo, é mais forte ou é mais fraca. Portanto, quando é mais forte, a velocidade é maior e a capacidade de transportar materiais é também superior, e então são depositadas areias. E quando há uma desaceleração dessa corrente de água profunda, são depositadas apenas argilas. E então essa ciclicidade conseguiu comprovar-se a existência dessa ciclicidade, que já se sabia que existia através do estudo de outros dados. Mas, no entanto, surgiram também já algumas surpresas. Pelo meio, por vezes no meio destas sequências de argilas e de areias, têm surgido materiais muito mais grosseiros, por vezes grandes quantidades de areia, por vezes até mesmo calhaus, alguns calhaus rolados, que indiciam que terão existido eventos catastróficos associados, por exemplo, a sismos, escorregamentos de material ao longo do talude, dobras, falhas. Têm sido encontradas muitas coisas que não estávamos à espera inicialmente. Obrigado.
Olá, sou Rita do 9º ano. Gostava de saber de que maneira é que essas investigações nos podem vir a ajudar no futuro. Ora bem, há um princípio básico nestas coisas da ciência. Por exemplo, a gente falava há pouco nas questões dos sismos. Embora não seja o objetivo principal dos estudos que estão a ser levados a cabo no âmbito desta expedição, a ideia é que se nós conseguirmos perceber melhor o passado, e isso aplica sobretudo às questões climáticas, nós percebermos como é que o clima variou no passado, podemos tentar perceber melhor como é que será o clima no futuro. E hoje em dia fala-se muito nas questões do aquecimento global, mas estes ciclos de arrefecimento e de aquecimento do planeta têm sido mais ou menos constantes na história do nosso planeta. O que acontece ou que tem acontecido nos últimos milhares de anos é que tudo indica, tudo aponta para que a atividade humana esteja a contribuir para uma aceleração desses processos, desses ciclos que são mais ou menos normais ao longo da história do planeta. Portanto, sintetizando a resposta à tua questão, poderá ser perceber melhor como é que funciona o nosso planeta e projetar melhor as estimativas. Olá, eu sou Mariana do 8º ano e nós queremos perguntar-vos se encontraram algum fóssil novo ou interessante para a investigação. Fósseis novos, propriamente ditos, não, mas encontramos uma coisa que ninguém ainda tinha visto, uma estrutura chamada, que faz parte de uma classe de fósseis, são os hipnofósseis, ou os fósseis traço, que resultam da atividade biológica. Certeza que aí na zona da Ria Formosa já viste, na altura da maré baixa, uma série de tocas que são escavadas pelas úlcas e pelos vermes que vivem no lodo. E aqui, durante a expedição, nós encontramos já alguns desses fósseis característicos da atividade de seres vivos que viviam no fundo do mar durante o período em que se depositaram aqueles sedimentos. Encontramos um muito particular, um muito bonito, que faz lembrar uma árvore de Natal, faz lembrar um pequeno pinheiro e que pertence a um hipnogénero, portanto a um tipo de fósseis traço chamado Spirophyton, e que faz lembrar um pequeno pinheiro. E nós até brincamos, porque temos aqui uma cientista que estuda pólenes, entre os quais grãos de pólen de pinheiro, e nós até brincámos e dissemos: olha Maria, afinal a influência dos materiais provenientes dos continentes é maior do que aquela que pensávamos. Tivemos um grão de pólen que chegou aqui ao fundo do mar, que germinou e permitiu o crescimento de um pequeno pinheiro. Obviamente estávamos a brincar. Ok, obrigada. Helder, ainda temos tempo. Oi, Linda. Sim, mais uns minutinhos, 5 minutinhos. Quando nos quiseres mandar embora, diz. Está bem, está bem. Epá, olha, peço imensa desculpa pela ligação, mas é das tais coisas que nós não controlamos. Estamos aqui com a ligação por satélite, que vos mostrar era basicamente uma sala de reuniões e uma série de aparelhos que vocês não iriam perceber o que é que cada um deles faz. Basicamente são aparelhos que permitem fazer uma série de análises ao nível dos sedimentos que são recolhidos. Ok. O mais importante vocês viram que era o laboratório e a zona de recolha dos tarolos. Então vá, mais duas perguntinhas. Olá, eu chamo-me Yara e eu acho que já tinha falado sobre isto, mas gostava de perguntar outra vez para saber qual era a maior profundidade que chegaram durante esta expedição. Ora bem, há duas perspectivas. A maior profundidade em que chegámos em termos de fundo do mar foi logo no primeiro... Dá-me ideia que estamos outra vez aqui com problemas. Vamos lá ver se isto não cai. Já está? Dizias na tua pergunta, Linda? Qual a maior profundidade a que chegaram? Maior profundidade, ok. No primeiro sítio de perfuração, o fundo do mar situava-se a cerca de 2.900 metros de profundidade. Portanto, esse foi o sítio mais profundo em termos da localização do fundo do mar. Mas aí fizemos só a recuperação dos primeiros 150 metros de sedimentos. No local anterior a este, no sítio onde
1389, esse foi o sítio 1385. No sítio anterior a este, onde nos encontramos agora, o sítio 1389, chegámos até aos 990 metros. E outra vez, aí o recurso, a gente manda o resto das pessoas. Aqui também. Ouves bem? Sim. Será melhor manter a imagem desligada? Pois vamos ver, também já não vamos estar muito mais tempo. Ok. Portanto, em relação ao fundo do mar, a zona mais profunda foi 2.900 metros, no primeiro sítio, na estação 1385. Neste momento estamos na estação 1390 e na anterior conseguimos ir até aos 990 metros de profundidade, abaixo do fundo do mar. E a profundidade da água, a profundidade a que o fundo do mar se encontrava, andava à volta dos 670 metros. Portanto, eram 670 metros mais 990. Obrigada. No entanto, o recorde do navio é de cerca de 2.111 metros, num furo que foi realizado no Oceano Pacífico. É a zona mais profunda que alguma vez se conseguiu perfurar na crosta oceânica. Olá, Okay? sou Shane, da CDK. E eu queria perguntar de que forma é que as alterações provocadas pelas populações podem vir a influenciar no ecossistema marinho? Essa é uma pergunta que também fazem muitas vezes. Felizmente nenhuma. Basicamente o que a gente faz é um pequeno furo que depois, com o passar do tempo, volta a ser preenchido por material que se deposita no fundo do mar. Do ponto de vista dos ecossistemas marinhos, o que nós estamos a recolher, no fundo, são vestígios de vida que existiam no passado. Portanto, basicamente estamos a recolher fósseis e vestígios de organismos que já estão mortos. Portanto, a nível dos ecossistemas atuais, a influência é nula. Inclusivamente, por vezes, são feitos alguns testes em que é realizada uma pequena explosão de ar, uma bolha de ar que rebenta na água e que depois provoca um pequeno sismo. E esse sismo permite que os cientistas recolham as ondas sísmicas e que estudem melhor o fundo do mar, percebam quais as várias camadas que existem no fundo do mar, como se fosse um raio-x efetuado ao interior da Terra. E nessas alturas há pessoas aqui a bordo que estão preparadas para fazer observação em torno do navio para ver se não há golfinhos, baleias ou outros cetáceos que poderiam ser afetados podiam sofrer consequências com a realização desses ensaios. E se esses organismos fossem vistos, parava-se esse ensaio. Felizmente, durante as vezes que fizemos esse tipo de teste, não foram avistados quaisquer cetáceos, quaisquer golfinhos, baleias, etc. Portanto, é um navio verde, por assim dizer. Por exemplo, tudo aquilo que nós produzimos em termos de lixo é tudo armazenado e depositado ao fim de 2 meses no porto seguinte. Produzimos a nossa própria água através da dessalinização da água do mar, com geradores elétricos que aproveitam alguns deles o calor que é libertado pelos motores do próprio navio. Portanto, é um navio com preocupações ambientais. Faz da reciclagem, essas coisas todas. Obrigada. Estamos mais descansados assim. Ok, Rita, se calhar íamos ficando por aqui. Ou ainda há mais perguntas? Olha, as que temos agora são assim coisas muito gerais que eles têm alguma curiosidade. Perceber o que é que vocês fazem nos tempos livres, por exemplo, o que é que comem, como é que é estar tanto tempo longe da família, aquelas coisas mais gerais. Ok, então está aí alguém à frente, eu que diga então a sua pergunta e depois eu já respondo a essas que tu fizeste agora. Olá, sou o Fernando do 8º ano e gostava de saber em quantos locais do mundo é que já esteve o navio. Em centenas e centenas de locais, para não dizer milhares. Portanto, o navio tem percorrido o planeta, os vários oceanos. A tua professora com certeza consegue fazer o download de um mapa, eu posso lhe dar essa indicação, de um mapa onde vocês conseguem ver todos os sítios que já foram perfurados. E a cada sítio que vai ser perfurado, existem sempre 2 portos em que o navio tem que estar. O porto
de largada, de partida, que neste caso, nesta expedição, nós partimos de Ponta Delgada, nos Açores, e o porto de chegada vai ser, no caso da nossa expedição, Lisboa. Portanto, em cada expedição há sempre dois locais, neste caso são dois locais no mesmo país, mas de um modo geral são sempre em países diferentes, o ponto de partida e o ponto de chegada, e o navio já fez mais de 300 de expedições. Portanto, é uma questão de fazer as contas e de ver quantos sítios é que já foram visitados pelo navio, mas foram umas várias centenas. Alguns deles são repetidos de expedição para expedição, porque dependendo do local do globo onde são feitas as expedições, por vezes repetem-se os locais de partida e de chegada. Ok, obrigado. Tens uma ideia? Esta é a expedição 339. Em relação à comida, a comida é fantástica. Nós temos um chefe português a bordo, que é o líder aqui da equipa de cozinheiros, que é constituída por filipinos, por uma série de filipinos. A comida é bastante boa. Normalmente o que o chefe faz é escolher os mantimentos que são colocados a bordo no início da expedição, de acordo com a nacionalidade das pessoas que participam na expedição. Neste caso nós temos pessoas da Austrália, da Índia, do Japão, da China, da Coreia, vários países da Europa, Reino Unido, Portugal, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Áustria. Temos também, obviamente, pessoas dos Estados Unidos da América, e com base nesse levantamento o chefe escolhe os mantimentos que são trazidos para bordo. Para terem uma ideia, são mais de 4 toneladas de carne, cerca de 2 toneladas de peixe, 6 toneladas de fruta e vegetais, 18 mil ovos. É uma enormidade de comida para alimentar cerca de 125 pessoas ao longo destes 2 meses. A água, felizmente, não temos problemas porque temos os desalinizadores a bordo que produzem cerca de 50 toneladas de água por dia. Temos três reservatórios que permitem armazenar cerca de 250 toneladas de água, o que nos dá uma margem de manobra bastante razoável para nos aguentarmos durante os 2 meses a bordo do navio. Nos tempos livres, o que é que fazemos? Lemos. As pessoas que estão no turno da noite, quando o tempo está como hoje, à tarde, depois do almoço, vão para a praia, portanto vão para o convés superior do navio, e existem umas cadeiras, parecem as espreguiçadeiras que a gente encontra na praia, e apanham um pouco de sol, se o tempo permitir. Ouvimos música, há quem faça crochê, há quem faça origami dos japoneses. No fundo, tenta-se passar o tempo da melhor forma possível, tendo em conta que estamos 2 meses longe do mundo real, e obviamente as questões da saudade, tão típicas dos portugueses, as saudades neste momento já são muitas. A família está longe, os amigos, e obviamente nesta altura, depois de 7 semanas no mar, já temos vontade de voltar a pisar terra firme e de estarmos com os nossos entes mais queridos. Ok, Helder, acho que podemos ficar por aqui. Tudo bem. E que tal? Gostaram? Sim, muito! Sim, muito! Ai, que centro minhoca, tão maus! Vá outra vez! Sim, vamos muito! Ok. Só para vos dizer que o pessoal aqui a bordo adora estes eventos e gosta muito de colaborar. No início estranhavam um pouco eu andar aqui com o computador, com uma câmera na ponta, então para um lado e para o outro do navio, mas neste momento já acenam, já dizem bom dia, boa tarde, olá, são todos eles muito prestáveis e tentam sempre ajudar e explicar aquilo que estão a fazer. Portanto, é uma nova família que eu arranjei aqui. São pessoas fantásticas, com culturas diferentes. Tem sido uma experiência muito, muito rica e que espero um dia vocês tenham a oportunidade de repetir num navio, numa outra experiência qualquer. Aproveitem a vida, viajem, conheçam pessoas com outros antecedentes, com outras histórias de vida, com outras culturas, porque de facto não há nada tão rico quanto isso. Ok? Espero mesmo que tenham gostado, que eu gostei muito. Lamento apenas aqui as dificuldades da ligação, mas pronto, são daquelas coisas que a gente não consegue controlar. Tá? Então vá, Rita, beijinhos. Tchau, Helder. Obrigada. Até à próxima.